Hoje na série Visão Apostólica nós vamos falar sobre a vitória, sobre a religiosidade. Hoje você vai vencer toda a religiosidade em nome de Jesus. Antes de nós falarmos de todos os conceitos, do que é essa tal religiosidade que vocês tanto falam na TV, na Igreja Renascer, o que é essa tal religiosidade? Nós vamos contar um pouquinho da história da Igreja Renascer em Cristo para te ajudar o entendimento sobre religiosidade, porque sem dúvida a religiosidade foi a grande inimiga, foi a grande adversária na origem do mover apostólico neste país. E nada melhor para responder estas perguntas do que a testemunha ocular, Bispo G que está desde o início. É verdade. Né, literalmente ali, ó, a pedra inicial, o Bispo G estava lá colocando o nome dele também. Então tudo começou com o apóstolo Estevão, Bispa Sônia. Nós estamos falando de uma história de mais de 30 anos atrás, antes da origem da Igreja Renascer em Cristo, num contexto muito terrível, um contexto de religiosidade. O nosso país era uma outra realidade de evangelho há 30 anos atrás, menos de 5% da população. Hoje tem uma realidade absurda. Daqui a pouco nós somos mais da metade da população só em evangélicos. Bispo G, quero te perguntar primeiro, como o senhor conheceu o apóstolo Estevão? Bom, eu me converti aos 21 anos e fui para uma igreja onde ele já participava. Então eu conheço já o apóstolo e tenho um referencial dele já há mais de 35 anos. Então, já uma vida assim, e eu buscava um referencial espiritual para a minha vida e eles foram esse referencial, tanto ele quanto a Bispa Sônia, que frequentavam essa igreja. A Renascer é fruto de divisão? De maneira nenhuma é fruto de divisão, porque quando a igreja começou, o apóstolo e a bispa receberam uma palavra profética de que começariam, e nesse ínterim, quando eles estavam começando, eles não chamaram ninguém. A exceção deles terem convidado, fui eu, que bem antes, pouco antes, aliás, já tinha até pedido e falado, o dia que vocês começarem uma igreja, que vocês começarem um trabalho de vocês, eu quero estar presente. E aí então fui a única pessoa que eles convidaram, porque eles nunca creram em divisão. Apesar de ter coisas erradas na outra igreja que nós fazíamos parte, ainda assim ele não convidou sequer uma pessoa, não dividiu, porque sabe que a divisão é uma maldição. Aonde começou a Igreja Renascer, Bispo G? Bom, a Igreja Renascer ela começou na casa do apóstolo, então a primeira reunião foi na casa que eles tinham um apartamento que ficava ali na região da Pompeia, Sumaré, e ali fizeram uma primeira reunião, onde começaram a despontar. Primeiro foi com um casal e depois a segunda reunião eu já participei junto com eles. Aí já tinha um contingente maior, por volta de 7, 8 pessoas, e dali para frente a igreja começou a crescer. Muito bem, Bispo G, daí essa reunião ela foi aumentando nesse apartamento. Uhum. E de repente eles escolheram um local para começar a fazer as reuniões externamente. Então saiu da casa e foi para um lugar público. Como é que foi nesse tempo ali na Pizzaria Livorno? Então, a Pizzaria Livorno ela tinha salas em cima que eles não usavam. E, inclusive, uma época que estava tendo até uma certa crise, e nós alugávamos já, era um costume alugar, para alguns eventos até outra igreja. E nos lembramos disso e fomos ver, e eles estavam alugando. Então, nós alugávamos lá às quartas-feiras e também aos sábados. Então, era uma reunião que começou a crescer numa sala na parte superior dessa Pizzaria Livorno, que ficava ali na Rua Vergueiro. Então, por lá, por um bom tempo, nós ficamos ali, mas, de repente, eles começaram a prosperar, começaram a crescer muito e não havia mais a condição de ceder para a gente aquela sala e já não tínhamos para onde ir. Há muito tempo encontrei um documento que fala a origem da Igreja Renascer no dia 12 de março de 86. Quando houve um documento, é claro que começou antes, mas documento que várias testemunhas assinando, vamos dizer assim, o documento de testificação inicial da Igreja Renascer, 12/03 de 86. Muito bem. E eu fui a primeira criança apresentada na igreja, que foi no Livorno. Isso. Então eu nasci no dia 28 de maio, então já eram 2 meses que a igreja já tinha sido... De 85, né? De 86 eu nasci. Ah, desculpa. De 86. 86, 86. Então,
logo, acho que muito pequeno, né, fui consagrado, então, segundo falam, eu fui realmente a primeira igreja, a primeira criança apresentada na Isso Igreja mesmo. Renascer, né? Muito bem, por isso que a minha história acaba se misturando com a história da igreja, né? Porque realmente, né, foi o que eu vivi desde pequeno. Bispo G, a revolução começou musical na igreja árabe, então não cabia mais o Livorno, foi para esta igreja chamada Igreja Evangélica Árabe, que existe até hoje, aqui no bairro da Vila Mariana, né, ali perto do metrô Ana Rosa. Isso mesmo. Naquela região. Como é que foi essa época aí? Então, quando o dono do Livorno veio para nós e falou, olha, agora não dá mais, nós vamos precisar usar essas salas aí em cima. E era assim, era tipo assim, na próxima semana vocês não têm mais onde ficar. E aí, obviamente, saímos atrás, o apóstolo, a bispa, todos saíram. E um dia passando em frente à igreja árabe, a bispa Sônia tem descendência árabe, então ela ficou sabendo que ali tinha que não usavam como poderiam usar. Aliás, eles tinham somente um culto de domingo de manhã. Então era um local que ficava a semana inteira à disposição, o salão de culto, as dependências da igreja. E aí foram lá e as portas se abriram, né? Então, era a irmã Rosa e o reverendo Raj, que eram os líderes, né, da igreja, e já viu, né, a bispa Sônia tinha também descendência árabe, Haddad. Então foi assim uma porta que Deus abriu. Naquela semana mesmo já chegamos lá e eles cederam para a gente e começamos a usar o templo. E essa parte musical começou na segunda-feira, então. Que era um Isso. momento que não era usado o templo, aproveitaram e começou essa noite de evangelismo. O que ocorre é que havia em cima a igreja, mas havia também embaixo um tipo de um porão. Olha só. E esse porão, muito bem feitinho, tudo, adequado, foi onde começaram as reuniões segunda-feira. Então, o culto era na parte de cima e na parte de baixo nós usávamos, então, para o evangelismo. Assim, um palco com banda. Tudo, com banda, tudo bem preparadinho, tudo. Diferente até do salão em cima, porque o salão em cima era com banco de madeira. Então, era já mais aquelas igrejas mais tradicionais, o banco de madeira e tal. Então, não tinha como fazer uma reunião de evangelismo. Mas embaixo ali, nós fazíamos, então, a reunião de evangelismo que, olha, lotava, super lotava. Surgiu Cats Barneia, Aham. né, unindo alguns músicos que se converteram, músicos excelentes, e também alguns que já conviviam com o apóstolo há um certo tempo, Aham. na própria casa dele. Nessa época já na Ônix, Bispo G? Já, nesse período já, o apóstolo e a bispa já moravam na rua Ônix, na aclimação. Que ele cuidava de um grupo de drogados. Uhum. Então nós vemos que a Igreja Renascer, ela tem um nascimento com jovens, Perfeito. não é? E jovens no momento em que não eram interessantes Uhum. para as igrejas. Com certeza. As igrejas da época, não, jovem é problema, jovem dá trabalho, É. jovem não paga conta. Ainda mais jovem drogado, muito louco, porque nós primamos por esse lado, né? Então, o que ocorre? O jovem que já estava dentro da igreja, tranquilo, já estava sendo alcançado. Mas nós vemos a problemática. Os nossos jovens, todos, né, no contexto geral no Brasil, eles são muito assolados. Droga, prostituição, balada, álcool, tudo isso. E o foco nosso foi trazer mesmo, tirá-los do pecado, do mal. Hoje, muitas e muitas denominações que até deixaram de ser tradicionais têm show de música gospel, bateria, palco. O culto se tornou assim numa qualidade tão grande como se fosse mesmo um show, fosse um grande evento, são experiências. Nós temos assim lugares incríveis, né, com a palavra, com musical, com teatro, com dança. Mas 30 anos atrás não era essa a realidade. Com Não certeza. existia bateria nas igrejas. Era raríssimo, foram poucas igrejas que tinham, e eram chamadas algumas de comunidades, nem igrejas eram chamadas, alguns grupos que tinham, né, na época, tinha o tio Cássio, a própria igreja que nós frequentávamos anteriormente, e aí nós começamos então esse movimento, né, um movimento bem diferente do que já existia, porque tinha igrejas que nem podiam usar instrumento, violão, guitarra, então nem bateria, meu Deus. Então a religiosidade imperava naquela época, mas agora a gente vê isso aí disseminado de uma forma muito adequada. Exatamente. Então, na época, o rock estava muito forte no país. E o rock tinha a imagem atrelada ao diabo, em virtude das bandas da década de 70, né?
Então, aquela coisa, não, rock é do diabo, rock é da besta, rock é isso, né? Hoje eu tenho saudades do rock, porque hoje o rock no Brasil, né, tá meio É. difícil, né? Uhum. Porque é um outro momento, é uma É. outra geração, né? Mas continuo ouvindo rock, Também. continuo gostando de rock. Mas o que foi enfrentado na época foi terrível, porque imagina, rock dentro da igreja, que absurdo, isso é do diabo, isso é pecado, coisa do gênero. Então foram muitas barreiras quebradas. A de pessoas violentas, pessoas drogadas se recuperarem, a colocar um som de rock para atrair estas pessoas. Antes a música na igreja era aquela música clássica, aquela música super tradicional, corinho. Então era uma roupagem completamente nova, contemporânea, agressiva, de realmente resgatar aqueles que estavam perdidos. Hoje isso para nós é comum. Isso, e não só os que estavam perdidos, mas principalmente até os desviados também, né? Porque, veja, quando um jovem ele cresce dentro de uma igreja, ele é obrigado a ir na igreja, não tem espaço para ele. Chegou 14, 15 anos, ele saía da igreja e entrava de cabeça no mundo. No mundo. Aí era participante do rock, que era do diabo mesmo, de destruição, de drogas e assim por diante. Então, muitos jovens já tinham enveredado por esse caminho, inclusive na época, nós conhecemos muitos até filhos de pastores, Meu Deus. que foram evangelizados nas reuniões de segunda-feira e ali voltaram para o Senhor. Perdidos, né? Desviados, completamente. perdidos. Pois é. E aquilo explodiu, porque também não tinha em nenhum lugar, era algo realmente pioneiro, revolucionário. Em um momento que o Brasil passava por profundas revoluções políticas também. É verdade. Né? Assim, poucos anos da reforma política do nosso país, por tanto tempo na ditadura. Então, era um momento muito especial também no nosso país. E aí, com essa revolução, já não cabia mais na igreja árabe, né, Bispo G? É verdade. E aí, surgiu uma oportunidade de vir a um endereço muito conhecido, que é a Avenida Lins de Vasconcelos, número 1108. Como é que foi a compra desse prédio, Bispo G? Bom, a compra foi um grande milagre, né? Eu lembro que quando o Senhor colocou no coração do apóstolo aquele lugar, então a bispa e o apóstolo já deram voltas a eles primeiro e falaram, olha, Deus nos mostrou um local maravilhoso e nós vamos conquistar esse lugar. E quando nós ficamos sabendo que era o Cine Riviera, que já estava fechado há anos, nós, assim, no primeiro momento, né, alguns ali falaram, isso é loucura. Mas eu, como eu já estava meio acostumado com o apóstolo e com a bispa, e sabia que eram homens de Deus, e quando Deus falava com eles, o impossível acontecia, estava acompanhando tudo isso, na hora já encheu meu coração. E eu lembro, e tenho até hoje a fita da primeira reunião, onde foi feito o primeiro desafio. Olha só. Que era o primeiro desafio para comprar a Lins, né, comprar o Cine Riviera. E aí um dava toca-fitas, outro teve gente que deu bomba de piscina, de filtrar a piscina, toca-fitas, olha, foi uma loucura. O apóstolo, nessa época, ele tinha um apartamento dele que era ali no aeroporto, ele deu o apartamento também, mas juntando tudo, não dava o dízimo do dízimo do dízimo. E aí fizemos eventos, e aí começou todo um processo, e nesse tempo veio a revelação de como alcançar aquilo que era a visão que Deus deu. O apóstolo, com muita autoridade, foi diante de um homem de Deus. Coincidentemente, esse homem que ele teve num sonho, ele encontra a filha desse homem numa oficina mecânica, e aí fizeram todo esse contato, e daí para frente vem todo o processo, e conseguimos então comprar. Esse homem comprou o local para que a nossa igreja pudesse Incrível. ir para lá. E aí continuaram as noites de evangelismo, toda segunda-feira, novas bandas surgindo. Surgiu o evento do SOS Gospel Festival. Como é que foi o SOS da Vida Gospel Festival, a ideia? Então, a ideia também ela surgiu porque como já a igreja, né, o local, estava sempre lotado, muitos jovens, então nós tínhamos que ter um alcance maior, não só um alcance para aqueles que estavam na igreja e aqueles que estavam ao redor, mas também num nível muito maior. E aí nós fizemos esse primeiro evento, que foi feito o SOS da Vida, foi feito todo um lado buscando um crescimento maior e também a divulgação e a implementação do nome gospel. Porque o nome gospel, que fazia parte de uma característica de uma música espiritual dos Estados Unidos, agora o apóstolo já incorporando ela àquilo que era o costume, né, da nosso evangélico, mas agora como o quê? Uma roupagem
totalmente diferente, dinâmica, rock, outros, né, não só o rock, nessa época também surgiu o Atos 2, uma música black, mais balançada, swingada e assim, e foram surgindo novas bandas e a necessidade, junto com essas bandas, de um festival maior, para ter um alcance maior e divulgar cada vez mais. Festivais no ginásio do Ibirapuera, Canindé, Uhum. Pacaembu, Pacaembu. e completamente lotados. Um deles, Lotados, o apóstolo lotados. narra assim que 3.000 jovens entregaram a vida para Jesus. Uhum. Só mais de 3.000 jovens que ele queria ter tido essa experiência e teve. E um que, assim, foi algo que sempre, né, pioneirismo, mas esse foi muito à frente, que foi a Terça Gospel, que foi um evento para ser televisionado e um evento para ser gravado, que era num local, assim, muito conhecido, era o Dama Choque. Então, o Dama Choque era o local da hora, do momento, da atualidade para as baladas. E, de repente, a visão do apóstolo, junto com o bispo Abude, eles foram lá e começaram às terças-feiras a fazer um show gospel no Olha. Dama Choque, que era a grande casa de shows da época. Realmente uma invasão. Pegada de Paulo, né? Ah, total. Para lugar assim, né, estratégico. Uhum. E essa revolução foi se estendendo, conferências proféticas, a igreja crescendo muito. Aí em 93 alcançou Cotia, Vila Matilde, né? O Bispo G foi para Vila Matilde em 93, e a igreja por todo o Brasil. Enfim. Agora a pergunta que sempre vem, pergunta comum de religiosidade. Quem ungiu o apóstolo Estevão como apóstolo? Quem ungiu foi a igreja. Então, as pessoas muitas vezes questionam, né? Como? Quem ungiu o apóstolo? Então, ao lermos o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, então havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E em oração o Espírito Santo falou para eles: separai-me para a obra a que eu tenho preparado, a Paulo e também Barnabé. E aí a igreja em oração, junto com o Espírito Santo, impuseram as mãos e enviaram. Aí é o envio desses dois apóstolos. Já no capítulo 14, versículo 4 e versículo 14 também, fala da primeiro embate que eles têm, né? Já tem um embate de perseguição. E ali também é colocado, uns eram pelos apóstolos e os outros eram pelos religiosos. Então ali já colocando que a partir do momento que eles estavam enviados embaixo da cobertura da igreja e as mãos de quem? Presbíteros, mestres que estavam em Antioquia. Então eles foram ungidos e dali para frente eles foram chamados apóstolos na própria palavra, confirmando a unção que houve. Então a igreja ungiu o apóstolo. Quando nós percebemos, porque a nossa igreja desde o início ela foi apostólica, todos os atributos. E um dia, uma conferência que ainda era a conferência profética que nós fazíamos, foi feita uma ministração sobre a igreja apostólica, como era a igreja do início da caminhada. Nós começamos a olhar, meu Deus, tudo isso é a nossa igreja. E aí é que nós nos conscientizamos de que já tinha essa verdade. E, obviamente, a igreja aí, então, assumiu a condição apostólica, que é dada desde o início, e o apóstolo a unção. E, nesse mesmo período, eu fui ungido como bispo. E outros bispos também, a bispa Sônia, inclusive, foram ungidos dos bispos, porque já estávamos o quê? Também nessa condição e usando as características do apostolado e do episcopado. Você nasceu o apóstolo Estevão, primeiro apóstolo da América Latina e reconhecido internacionalmente. Hoje nós temos uma outra dimensão como dos apóstolos. Verdade. Né, mas ele foi a primícia no nosso país. Veja nessa tabela os valores essenciais da visão apostólica. A origem, então, é na visão e não em uma divisão. A igreja apostólica, ela vive da essência. Ela não fica imitando a aparência. E ela vive o novo. Então, nesse cenário, nós entendemos pela história que o Bispo G contou que uma igreja apostólica não nasce em divisão. Nasce com uma visão dada por Deus. Vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é assim que a igreja se comporta, ela não toma forma do século, ela tem uma essência. Uma essência é que, seja qual for a sua geração, ela tem o dever
de pregar o evangelho, de sair das quatro paredes e de fazer uma revolução. Quer mais? Vamos ler Lucas capítulo 5. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Veja novamente na tabela, você tem que viver o novo. E o mover apostólico é viver novo, é deixar o velho para trás. Então, todos aqueles rudimentos religiosos, proibições, coisas que não faziam sentido, que hoje, para nós, é tão comum, passou a se tornar antiquado e 30 anos atrás, como exemplo da Igreja Renascer, poderia falar até de outros ministérios, mas nós estamos falando daquela que trouxe essa visão apostólica, passou a trazer aquilo que é novo, a música, o contexto, e atrair as pessoas para o amor de Jesus Cristo, porque é esse sentimento que conduz o mover apostólico. Sendo assim, neste primeiro momento, vamos repetir uma oração? Vamos repetir uma palavra profética para viver o novo do Senhor. Declare assim: eu tomo posse de viver o novo de Deus em minha vida. Declaro que sou um odre novo, onde o Senhor colocará o seu vinho novo. Rejeito todos os pensamentos, opiniões e situações do passado que me impediam de andar em novidade de vida. Por isso, declaro que sou transformado e renovo minha mente para experimentar a vontade de Deus. Amém. Nós vamos falar agora dos conceitos bíblicos sobre a religiosidade. Jesus, em todo o tempo, ele combateu a religiosidade. Quer ver um exemplo? Vamos ler o Evangelho de Mateus. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O pioneiro, ele sempre vai enfrentar resistência. De repente, Jesus, ele está ali quebrando todos os paradigmas dos religiosos da época. Não, você não pode sentar com os publicanos, os cobradores de impostos, eles são pecadores. Você não pode sentar com prostitutas. Mas olha o que Jesus fazia. Ele jantava. Ele comia com os pecadores, com as prostitutas, com todas aquelas pessoas. Por quê? Porque ele não estava ali realizando o pecado deles. Ele estava convivendo, mas ele estava trazendo um ensino que transformaria todas essas pessoas e geraria muitos discípulos. Você viu aí na passagem, eu não vim para quem está curado, eu vim para aquele que está enfermo. Aliás, ele veio também para os religiosos, porque os religiosos estavam mais enfermos do que aqueles que pecavam na ignorância. Então Jesus veio salvar e buscar aquele que estava perdido. E a visão da igreja é: nós temos que salvar, nós temos que buscar os perdidos. Os que estão já estão com Cristo. Então, nós temos que quebrar esses paradigmas que nos prendem a conceitos de uma tradição que não salva. Pelo contrário, uma tradição que acusa, uma tradição pesada, uma tradição preocupada com aspectos do culto e não com a vida. A vida que está perdida na droga, que está perdida no álcool, na prostituição, na homossexualidade, em tantos aspectos que precisam do amor de Cristo. O amor de Cristo veio combater a religiosidade. Então nós enfrentamos as oposições satânicas daqueles que são ignorantes quanto à fé, mas infelizmente também enfrentamos a oposição daqueles que são religiosos, que estão mais preocupados com a prática da religião do que com a fé. Então, vamos conceituar religiosidade. Religiosidade é o sistema pelo qual Satanás busca enredar aqueles que um dia conheceram a Jesus. Por meio dessa artimanha, ele tenta impedir que os cristãos vivam a verdadeira vida em abundância e a real liberdade no Espírito Santo de Deus. A religiosidade é a prática da religião ser mais importante do que a essência da fé e do amor cristão.
Então a religiosidade está aí, um sistema terrível, preocupado com o quê? Mais com a prática do que com a essência da fé e do amor de Cristo. Nós vemos até, os religiosos ficaram tão nervosos com Cristo, falaram assim, você está expulsando demônios em nome de Belzebu. Bispo G, o que é esse tal Belzebu? Então, Belzebu, ou Baal, Zebub, era uma entidade que era adorada, venerada pelos filisteus, né? Era uma entidade de uma da cidade chamada Ecrom, que era, assim, fundamentalmente um espírito de religiosidade. Então, era tipo o príncipe dos demônios que traria a religiosidade. A religiosidade é prática da religião num sistema terrível. É uma distorção, daquilo que é a verdade espiritual. Mas nós somos uma religião? Não, nós não somos uma religião, nós somos um mover. Olha só. Porque a igreja é um corpo vivo. Então, ela é algo que se move, ela não pode se tornar uma instituição religiosa. É um perigo muito grande isso. Então, ainda que nos coloque em um grupo religioso, os evangélicos, porque tem que dar um nome, cristãos ou o que seja, isso aí é um apelido dado por homem. Foi o homem que passou a chamar os outros de cristãos, pequenos cristos. Não há problema nenhum, porque nós realmente temos a essência de Cristo. Só que de forma alguma nós somos um grupo religioso. Ou uma religião no conceito de uma comunidade fechada com ideologias e coisa do gênero. Não. Nós somos o quê? A igreja, a extensão do trabalho de Cristo. O mover apostólico, como o bispo G explicou. Nós vamos agora conceituar 9 marcas da religiosidade. Espero que você não tenha uma delas. Se você tiver, que você seja liberto em nome do Senhor Jesus, porque Jesus quebrou as marcas da religiosidade e ele narra todas elas, ele descreve ali em Mateus 23 e também em Lucas capítulo 11. Vamos lá? Então a primeira marca que você vai vencer, primeira marca da religiosidade, a hipocrisia, valorizar a aparência em detrimento da essência. Bispo G, a preocupação com o que se veste, com o cabelo, do jeito que você está, do jeito que você come, do jeito que você anda, com quem que você anda, é complicado, não é? Nós vemos Jesus combatendo ferozmente, porque os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, se preocupavam com a aparência da religião, mas não com a essência daquilo que era realmente importante da lei de Moisés. Da própria lei, Jesus estava falando, olha, vocês são engraçados, vocês condenam, vocês ficam falando que não pode comer sem lavar as mãos com aquele ritual que vocês têm, mas na hora para usar a lei a favor de vocês, vocês usam, né? Falar que não honra o pai e a mãe, mas também na hora de dar algo para o pai e para a mãe, não dá porque falar que consagrou para Deus. Então o que é isso? A preocupação com a aparência e não com a essência. A essência, ela é mais importante do que a aparência. Não importa a forma como você chegar na igreja, Deus vai colocar a essência dentro de você e você vai ser completamente transformado. Vamos lá, segunda marca da religiosidade. O uso da palavra de Deus como instrumento de acusação, peso e julgo. Preste bem atenção, evangelho não acusa, evangelho liberta. E infelizmente usa o fato de ter mais conhecimento da palavra para acusar. Nossa, bispo G, outro dia eu vi uma situação muito triste, né? Uma pessoa foi se batizar, nova convertida, né? E aí a menina estava lá com um rapaz e nitidamente eram ímpios que ainda provavelmente se relacionavam sexualmente por ignorância. Aí se aproxima uma mulher e começa a falar, não, vocês estão em pecado, e 10 motivos do pecado e coisa do gênero. Não, isso não tem nada a ver com o mover apostólico. Amém. Não é? E eu conversei e falei, olha, isso não tem nada a ver, você aprendeu completamente errado, não é? A visão apostólica, ela não é essa. A visão apostólica é, batismo é a tua declaração pública de fé e que você não quer viver a prática do pecado. E você vai receber o ensino e a educação da palavra e vai ter o entendimento de não praticar, mas não viver pecando, exatamente com a sua relação com Cristo, não é? O tempo, o discipulado, a formação vai te convencer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a acusação, com esse tipo de coisa,
porque infelizmente é a prática da religiosidade. Ela não liberta, ela acusa, coloca peso. Terceira marca da religiosidade, valorizar mais os dogmas do que as vidas. Evangelho não pune, evangelho trata. E, infelizmente as pessoas se preocupam com os dogmas. Tem gente mais preocupado com o culto, de como é feito o culto, do que com a vida que está sendo ali salva. Bispo G, vocês que enfrentaram isso há 30 anos, numa proporção, assim, milhares de vezes maior do que muitas vezes enfrentamos hoje a religiosidade. Você se lembra de alguma situação que alguém falou assim, você não pode usar isso, você não pode no culto fazer isso? Eu lembro lá no começo, né? Porque mesmo quando eu comecei, a despeito de ter caminhado um tempo com o apóstolo, começou um grupo logo no início da igreja, e tinha uma menina que ela estudava num colégio assim, mais popular, assim, mais agitado e tal, e ela veio um dia fazer o culto, né? Ministrar o louvor com batom azul escuro. E a hora que eu fiquei chocado. E eu fui falar, puxa, na época, né, chamei ele Estevão, poxa, Estevão, menina ministrando o louvor com esse batom azul. Aí o apóstolo virou para mim e falou assim, olha, Gê, se a gente não tiver amor para ver uma transformação na vida de uma pessoa que usa batom azul, quantas coisas piores existem por aí que a gente vai ainda ter que encarar. A gente tem que amar as vidas. Olha só. Aí já acabou, né? Qualquer tipo de... Acabou qualquer dogma religioso. Morreu ali o velho homem. Que bênção. Glória a Deus. Vamos lá. Quarta marca da religiosidade. Gostar de aparecer e exibir pseudo-espiritualidade. É sentar no primeiro banco. É querer sempre aparecer, falar mais. Aí na igreja, né, você levanta a mão, cheio do Espírito Santo em casa, bate na mulher, mal educado, fala palavrão, enche a cara. Aí não dá, né? Aí não. Então nós não estamos preocupados em aparecer, nós estamos preocupados em servir. Quinta marca da religiosidade, colocar-se sempre na condição de juiz e de acusador. Evangelho não vem julgar, evangelho vem ensinar. Então o mover apostólico é o mover do quê? De não falar o que você não tem, o que você deixa de ter, o que você deveria ter feito ou não deveria ter feito. Mas ensinar um caminho de transformação. Não é o peso, mas é a conscientização. Conscientizar não é batendo, não é expondo, não é falando publicamente, não. Aqui vem cá, vamos conversar um pouquinho. E com amor, não com violência, porque é pelo Espírito que as coisas acontecem. Vamos lá, a sexta marca da religiosidade. Ser cheio de orgulho, jactância e arrogância, tornando-se exclusivista, separatista e preconceituoso. Então, tem que quebrar aquela visão que sou crente, eu sou superior. Não. O que você tem é a salvação de graça, que você recebeu, que o outro também precisa. E que você precisa, e você tem o dever de também evangelizar. Agora, uma coisa importante é que todos nós precisamos estar abertos para tratamento. Ninguém é perfeito. Ninguém é 100% santo. Agora, o religioso, ele é arrogante, eu já sei de tudo, eu sei como é que é. Não precisa me ensinar, eu já sei como é que é, eu domino tudo aqui na palavra e tal. Não é assim, não. Sétima marca da religiosidade. Acusar os que vivem na liberdade do Espírito de estarem ligados ao inimigo. Evangelho não faz acepção de pessoas. Bom, como o bispo G já contou, né? A igreja da nova era. Não é isso? Rock da besta. E não sei o que lá. Liberdade do Espírito. É santificado? Está santo. A música, o louvor tem que ser levado a Deus. É claro que existe um limite para as coisas. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Não é ficar aí, não é beber, né? Não. Santidade é o nosso padrão. Agora, Deus purifica todas as coisas. Oitava marca da religiosidade. Valorizar mais a instituição, denominação ou facção do que o poder de Deus. É muito mais preocupado com com o título, com da onde é, porque a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. Isso, Deus não faz facção, nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Ninguém é superior a ninguém. E por último, ter uma visão distorcida de Deus, que Deus é tirano, vingativo e sempre irado. É aquela conversinha, Deus vai pesar a mão, vai vir um anjo, não sei o que lá, se prepara. Deus não é isso.
Nosso Deus é Deus de amor. A justiça pertence a Ele. Não é eu que tenho que conduzir Deus a fazer a justiça. Deus faz a justiça, no tempo dele e da forma dele, e não da forma de homens. Que toda a religiosidade esteja quebrada na tua vida em nome de Jesus e que você viva a liberdade do Espírito Santo. Vamos profetizar isso? Declare essa oração comigo. Eu rejeito toda a religiosidade em minha vida. Lanço fora não só a hipocrisia, mas também os dogmas e preceitos humanos às quais eu estava ligado, pois desejo viver a verdadeira vida abundante em Jesus Cristo. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que agi motivado pela religiosidade, sendo preconceituoso e exclusivista, colocando-me na condição de juiz. Tomo posse de viver, a partir de agora, em verdadeira santidade e na liberdade plena do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos à revisão. Na aula de hoje, Bispo G contou a história da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, que nos ajudou a entender o combate à religiosidade, que é a prática da religião ter mais importância do que a essência da fé e do amor cristão. Vimos que existem 9 marcas da religiosidade. Hipocrisia, valorizar a aparência em detrimento da essência. Uso da palavra de Deus como instrumento de acusação, peso e julgo. Valorizar mais os dogmas do que as vidas. Gostar de aparecer e exibir sua pseudo-espiritualidade. Colocar-se sempre na condição de juiz e acusador. Ser cheio de orgulho, jactância e arrogância, tornando-se exclusivista, separatista e preconceituoso. Acusar os que vivem na liberdade do espírito de estarem ligados ao inimigo. Valorizar mais a instituição, denominação ou facção do que o poder de Deus. Ter uma visão distorcida de Deus, tirano, vingativo e sempre irado. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.